E no Jornal Brasil Atual nós vamos falar sobre a corrida eleitoral no segundo turno aqui para a cidade de São Paulo. A corrida entre Bruno Covas e Guilherme Boulos. Ontem foi realizada uma sabatina com os dois candidatos pela TV Cultura. E para falar sobre essa entrevista, a gente conversa agora com o cientista político Cláudio Gonçalves Couto, que é coordenador do mestrado profissional em Gestão e Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas. Bom dia, professor, bem-vindo. Bom dia, como vai? Muito bem, obrigado pela sua participação. Professor, ontem essa sabatina, como é que o senhor avaliou as propostas expostas pelos candidatos e o formato da apresentação dessas ideias? O senhor acha que essa forma contribui para que os eleitores que porventura ainda estejam indecisos definam o seu voto? Eu creio que sim, eu acho que o formato foi muito feliz, né? Ele permite que os dois candidatos apresentem as suas propostas de uma maneira muito mais organizada, muito mais ponderada. É possível falar por mais tempo, aquela ideia de blocos de 20 minutos e 2 blocos de 20 minutos para cada um dos candidatos falarem, né, ali interpelados pelos jornalistas, acaba produzindo uma dinâmica de discussão muito mais produtiva do que aquele esquema amarrado, engessado, telegráfico, que os debates têm tido, né, em que cada candidato é obrigado a falar muito rapidamente qualquer coisa, só para dizer que falou, e a gente vai em frente. Né? Então, eu acho que o formato primeiro foi muito feliz. Agora, é claro que só é possível organizar esse tipo de discussão quando você tem 2 candidatos. Quando você tem 11, como nós tínhamos no primeiro turno, não é possível fazer esse tipo de discussão, não há como viabilizar isso. Então, claro que o número, ele evidentemente contribui. Agora, com relação às propostas, acho que o debate foi muito interessante e, claro, beneficiado por esse formato, porque foi possível explicitar as posições de cada um, apontar seus pontos fortes, apontar seus pontos fracos, né? Foi possível perceber aquelas questões em que os candidatos realmente têm dificuldade de dar uma resposta mais clara, mas também aquilo em que, muitas vezes, o que se fala sobre eles é muito mais uma percepção superficial do que propriamente algo que revele o que os candidatos realmente pensam. Então, eu acho que desse ponto de vista o debate foi bem. Acho que ninguém ali propriamente virou muito voto. Eu não vejo muita possibilidade de que votos tenham sido levados de um lado para outro de maneira significativa. Agora, eu acho que foi um debate muito útil para resolver a indecisão de muitos eleitores. Eleitores que, porventura, ainda estivessem indecisos, eu acho que tiveram uma boa oportunidade para tomar sua decisão. E na sua avaliação, professor Cláudio, quais foram os pontos de destaque abordados pelos candidatos ou a estratégia de convencimento daquilo que eles consideram como fundamental para ganhar votos aqui na cidade de São Paulo? Olha, eu creio que uma das coisas importantes que o debate ressaltou foi a maneira distinta como cada um dos candidatos lidou com o seu vice. Né? Enquanto o Boulos ele fazia questão o tempo inteiro de exibir o nome da vice, de falar em Luiza Erundina, de chamar atenção para a experiência dela, para a sua personalidade, para a sua trajetória anterior na Prefeitura de São Paulo, enfim, para uma série de qualidades da vice, o Bruno Covas tinha que lidar com a situação de não expor demais o seu vice. Né? Isso ocorreu apenas porque os próprios jornalistas questionaram sobre ele, né? Os jornalistas perguntaram sobre problemas que envolvem o vice na questão relativa às creches, imposições que ele teve reacionárias durante a tramitação da reforma educacional em São Paulo, e foi uma questão em que o Covas teve que claramente tergiversar. Né? O que falou? Ele falou, olha, a educação já foi resolvida, há uma lei aprovada, então esse problema não se coloca mais. Né? Como se não fosse possível um eventual prefeito voltar a tratar desse tema, voltar a tocar nesse assunto, caso venha a assumir a cadeira. Então, eu acho que essa questão dos vices é importante. Por quê? Porque a gente sabe que sempre existe a possibilidade de um vice vir a assumir. O Boulos chegou a ser questionado se ficaria todo o tempo na Prefeitura de São Paulo, assegurou que sim. A mesma coisa relativamente ao Covas, inclusive, claro, por conta do problema que nós sabemos, que é um problema sério de saúde, e até acho que ele foi bastante transparente com relação a isso, revelando o momento em que estava, o seu tratamento e tudo mais. Enfim, agora, se o vice assume, a gente sabe que tem um vice de posições, inclusive, bastante diferentes do próprio titular ao cargo. Né? Enquanto que o vice tem essa postura, digamos, de direita, quase que bolsonarista, né? O Bruno Covas é um político de centro-direita, moderado, é um perfil completamente distinto. Mas, professor Cláudio, o senhor disse da postura do Bruno Covas de centro, mas ontem foi ressaltado durante a entrevista com o candidato a
a anexação no seu programa de governo da criação de uma coordenação de combate à corrupção, uma proposta da candidata Joyce Hasselmann, e o prefeito Bruno Covas tentou também se desvencilhar dessa aproximação. Ele busca os votos bolsonaristas, mas não quer colar a sua imagem ao presidente, né? Ah, sem dúvida nenhuma, né? No segundo turno, você busca o voto de todo mundo que puder te garantir a vitória. E acho que é isso que ele, de alguma maneira, fez. Essa proposta aí da Joyce Hasselmann é, evidentemente, uma proposta que não faz sentido algum. Né? Por quê? Porque a gente está falando do município, né? Uma lava-jato municipal, que era o tema que ela usava, é uma coisa que é impossível de ser implementada em nível municipal, porque não tem Ministério Público Municipal, não tem Judiciário Municipal. Então, mesmo que se desejasse fazer algo assim, não existe essa estrutura. O que existe, evidentemente, é uma estrutura, primeiro, de controle interno importante, a Controladoria Geral do Município, que foi criada ainda pelo Fernando Haddad, usando o modelo muito bem sucedido, diga-se de passagem, da Controladoria Geral da União, né, e que foi implantado, foi esvaziado depois pelo Dória. O Bruno Covas até depois restabeleceu uma série de atribuições dessa CGM, a Controladoria Geral do Município, e é isso que está no âmbito de atribuições do Poder Executivo. Reforçar a CGM, talvez criar para ela uma série de atribuições ou de características institucionais que possam tornar o seu trabalho melhor. Agora, Lava Jato Municipal é simplesmente um slogan, né? É um termo que se pode usar no máximo para dizer que vai se combater a corrupção na cidade de São Paulo, mas algo efetivo nesses termos, evidentemente, não há como fazer. A gente está conversando com o professor Cláudio Gonçalves Couto, cientista político, coordenador de mestrado profissional em gestão e políticas públicas da Fundação Getúlio Vargas. Professor, agora vamos falar do retrato, do momento. O Instituto Datafolha acaba de divulgar uma pesquisa de intenção de voto mostrando a redução da distância entre Boulos e Bruno Covas. Covas com 55%, Boulos com 45%, isso nos votos válidos. Quando a gente olha para os votos totais, essa distância é ainda menor, 48-40. O senhor acredita que essa onda que o candidato Guilherme Boulos vem ressaltando, ela realmente pode chegar na praia e mostrar uma virada até o próximo domingo? Olha, não é uma tarefa fácil, evidentemente. A gente sabe que a tendência sempre é do prefeito que ocupa o cargo. Se ele tem uma avaliação razoável dele se reeleger, né? E isso não é uma característica da cidade de São Paulo, isso é uma coisa que se verifica quando se observa ao longo de várias eleições, disputas municipais. Agora, é claro que o que nós temos é uma onda, como você bem colocou. Né? Há um elemento de novidade, há um elemento vamos dizer, de transformação que aparece nessa candidatura do Boulos e que, claro, entusiasma uma parte do eleitorado que está disposta a algum tipo de mudança. Então, é dele a tendência de crescimento muito mais do que a do Bruno Covas. Então, é mais fácil a gente imaginar um cruzamento de curvas aí, ou seja, do Boulos ultrapassando o Covas até o dia da eleição, do que o Covas abrindo uma vantagem maior. Sobretudo se nada de muito excepcional acontecer. Agora, ainda assim me parece, é uma distância que não é tão pequena assim, ela diminuiu, mas ela ainda é uma distância relativamente confortável para o prefeito. A questão é ver o que vai acontecer com o voto dos indecisos até o dia da eleição. Se o Boulos tiver sucesso em cativar o voto desses indecisos, aí eu acho que ele pode tornar essa disputa muito mais difícil, muito mais surpreendente do que, por exemplo, as pesquisas realizadas ainda durante o primeiro turno antecipavam quando faziam essa projeção de segundo turno. E aí vem aquela velha história, não se trata de dizer que segundo turno é uma nova eleição, não é uma nova eleição, mas segundo turno tem um clima diferente. Quando você tem um segundo turno, sobretudo com um candidato que representa novidade, que vai crescendo, isso altera o ambiente político. Isso, claro, favorece um desafiante, como é o caso do Boulos nesse momento. Professor, o atual prefeito Bruno Covas fez questão de ressaltar que venceu em todas as regiões eleitorais, todos os distritos eleitorais de São Paulo no primeiro turno. Mas quando a gente analisa os dados com cuidado, apesar de efetivamente ter tido maior número de votos, a diferença é muito pequena. E esse trabalho que Boulos e Erundina vêm realizando podem, e também com os apoios que vem recebendo, pode efetivamente mudar esse quadro, né? Pode. É para isso que tem a campanha, né? É para justamente tentar modificar essa vontade do eleitor. Né? O que a gente teve foi, talvez, uma situação em que houve mais divisão
nos votos da esquerda. O PSOL é um partido pequeno, não tinha tempo de televisão, tinha lá 17 segundos de televisão. A campanha se deu muito mais pelas redes sociais e, apesar das restrições que a pandemia coloca, nas ruas. E aí, evidentemente, há uma disputa que é muito desigual no primeiro turno. O segundo turno equipara mais essas condições, dá tempo igual de televisão para os dois, a cobertura da imprensa, de um modo geral, se transforma, porque tem que tratar dos dois candidatos da mesma forma. Você tem a oportunidade de um debate como esse, que a TV Cultura organizou ontem, e que é um debate realmente que propicia um confronto mais claro de candidatos. E, claro, esse trabalho que se faz, sobretudo na periferia, e aí a Prefeitura da Erundina é um momento importante para considerar essa relação. A Erundina traz esse patrimônio e o Boulos tem utilizado bastante isso na campanha. Ele próprio, né, que mora no Campo Limpo, mora no bairro periférico, tem feito um trabalho nessa região, então a chance de trazer a simpatia de eleitores dessas regiões também aumenta. Agora, não é, como eu falei, uma tarefa simples. Agora, a eleição não está decidida, a eleição pode realmente virar. A gente não tem uma situação como no Rio de Janeiro, que é uma barbada, né? Que eu diria, é mais fácil chover para cima do que o Crivella virar o jogo no Rio de Janeiro, né? São Paulo tem uma situação muito mais competitiva. Ou seja, essa semana promete fortes emoções, professor. Promete fortes emoções e eu acho que a gente vai chegar no dia da eleição com uma disputa bastante apertada e, para quem gosta de eleição, emocionante. É meio final de campeonato. Então fica também o recado para aqueles que apoiam, por exemplo, Guilherme Boulos, ou mesmo apoiam Bruno Covas, de fazer também o seu trabalho de tentar convencer o seu amigo, o seu vizinho, para que os projetos sejam vencedores os projetos que cada uma das pessoas defendem, seja vencedor no próximo domingo. A participação também dos apoiadores é importante nesse momento, né? Sem dúvida nenhuma, né? Porque boa parte da mudança de votos às vezes vem de uma conversa que hoje não dá muito para ter no botequim, embora às vezes a gente tenha, né? Mas é uma conversa que tem que ser feita com aquelas pessoas que se confia, com quem se sabe trocar informações, trocar ideias, e a partir daí que as pessoas vão amadurecendo. Então é claro que nesse momento decisivo, final da eleição, é uma semana, menos, né, de uma semana para o dia do voto. As pessoas, nessas conversas que têm com aqueles em quem confiam, com quem compartilham de posições, é um momento importante. Ela ajuda realmente a tomar essa decisão, ajuda a amadurecer essa decisão. Mas eu diria que, provavelmente, a partir de quarta, quinta-feira, quem decidiu provavelmente já vai estar resolvido. A gente vai ter mudanças muito marginais ali no finalzinho dessa semana. E aí é interessante olhar o que as pesquisas do final da semana vão mostrar, né? Se as pesquisas mostrarem realmente quase um empate técnico, algo do tipo, aí o resultado se torna completamente imprevisível. Ou seja, é melhor então as pessoas saírem do sofá e participarem das eleições, não ficar apenas assistindo como se fosse uma partida de futebol, porque a gente está decidindo, são os próximos 4 anos da cidade de São Paulo, né, professor? Exatamente. Nesse caso, o eleitor ele não é só uma parte passiva, né? Ele tem importância na produção do resultado, antes de mais nada, né? E não só com o seu voto, mas, claro, também com o convencimento que ele pode produzir em relação aos demais cidadãos. Professor Cláudio Gonçalves Couto, cientista político, coordenador do mestrado profissional em Gestão e Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas, muito obrigado pela sua participação aqui no jornal, a sua análise desse atual momento da corrida eleitoral que promete ser eletrizante e a disputa de votos até o último momento no próximo domingo. Muito obrigado. Obrigado a você, sempre um prazer participar. Conversamos com Cláudio Gonçalves Couto aqui no jornal Brasil Atual. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.